Como o Marcelo falou, a gente vai falar sobre os mecanismos da variabilidade genética. A gente vai dividir em dois, a reprodução sexuada e a assexuada. Na reprodução sexuada, a gente vai ter uma presença mais forte desses mecanismos. E aqui na meiose, a gente vai ter dois deles, que é a segregação independente e o crossing over. Então, é a maior chance de ter variabilidade genética. Já na reprodução sexuada, a gente não tem tantos mecanismos iguais a esses. A gente tem mais mutações genéticas, que são processos que são clonagem dos indivíduos parentais. Por isso, então, que tem essa variabilidade genética. Então, se a gente for comparar, a gente tem mais variabilidade genética na reprodução sexuada do que na assexuada, que a gente quase não tem. Então, gente, agora a gente vai falar sobre a segregação independente dos cromossomos homólogos. As células recebem um cromossomo de cada par de homólogos. Quanto maior o número de cromossomos homólogos, maior vai ser o número de combinações gênicas possíveis. Ali na imagem vocês vão ver melhor como funciona. Ali, por exemplo, tem dois pares de homólogos, que vai resultar em 4 tipos de células. Por quê? Tem tipo uma equaçãozinha para a gente usar. X pares de homólogos vai resultar em 2 elevado a X tipos de células. Como, por exemplo, nos seres humanos. O homem tem 23 pares de cromossomos homólogos. Ele pode produzir 2 elevado a 23 tipos diferentes de espermatozoides, né? 23 pares homólogos resulta em 2 elevado a 23 tipos de células. A mulher também, a produção de óvulos dela tem 2 elevado a 23 opções. O que dá pra gente perceber com isso? A chance de que 2 irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, sejam diferentes fisicamente é muito maior do que a possibilidade de eles serem muito parecidos. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o crossing over. Durante todo o trabalho foi comentado sobre ele, porque ele é um mecanismo muito importante, pois garante a variabilidade genética. O crossing over acontece na prófase 1, na fase mais conhecida como paquíteno. O crossing over é um fenômeno que envolve cromátides homólogas, consiste na quebra dessas cromátides em certos pontos, seguido de uma troca de pedaços correspondentes entre elas. Vou tentar explicar um pouco melhor na imagem, para ficar mais perceptível o que acontece. A gente tem cromátides azão, azinho, bezão e bezinho. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas o que acontece? Ocorre uma troca entre azão e bezinho, e azinho e bezão no final, nas últimas bolinhas ali. O que acontece? Quando isso ocorre, há maior variabilidade genética. Porque se continuasse azão, bezão, azinho, bezinho, sempre haveria a mesma sequência. E assim, com a maior variabilidade genética, a gente consegue indivíduos diferentes. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os exercícios de aplicação que estão na apostila. E essa foi a nossa explicação. Agora a gente vai começar a fazer alguns exercícios com vocês, né, para fixar o conteúdo. O primeiro eu vou fazer é do módulo 32, página 412, da apostila 6. O primeiro é da UEL. Meiose é o processo de divisão celular através do qual, via de regra, uma célula tananã origina células tananã com um número tananã de cromossomos. Para completar corretamente a frase, os espaços 1, 2 e 3 devem ser substituídos respectivamente por. Então, ali das opções, a única que encaixa é a alternativa A, que fica: meiose é o processo de divisão celular através da qual, via de regra, uma célula diploide origina células haploides com o número N de cromossomos. E vou fazer o exercício 2 do módulo 32, um exercício da Unicamp. E
ele fala o seguinte: considerando o esquema a seguir como uma representação simplificada da meiose, indique a alternativa correta. A alternativa correta é a letra D. B, C, D e I são haploides, porque é a partir da segunda fase que se formam células haploides. Tá, gente. Agora é o exercício 3 do módulo 32, que diz que durante a meiose, o pareamento dos cromossomos homólogos é importante porque garante a formação de células filhas geneticamente iguais à célula-mãe. Falso. Isso a gente pode ver na meiose, né? Que a principal função é produzir várias células idênticas. Alternativa B. A menor variabilidade dos gametas. Falso também. A gente vê, como a Carol explicou e a Duda, na prófase 1 nós temos o crossing over, que permite a permutação gênica. Alternativa C. A separação dos cromossomos não homólogos. Falso. Essa característica a gente consegue ver na mitose. Alternativa D. A duplicação do DNA indispensável a esse processo. Falso também. Alternativa E. A possibilidade de permuta gênica é o que a gente vê no crossing over, né? Módulo 33, primeiro exercício da PUC. Nos esquemas abaixo, temos a representação de um cromossomo em duas fases sequenciais, A e B, da divisão celular. Então, ali a gente vê a letra A, que os cromossomos eles estão de forma posicionados um ao lado do outro, e na letra B, um acima do outro. As fases A e B em questão são observadas. A alternativa certa é a alternativa D, na mitose e na segunda divisão da meiose. Gente, agora a gente vai para a 2 da FASM. A figura representa uma célula animal em uma fase da meiose. A letra A. Qual fase da meiose está representada nas figuras? Justifique sua resposta. A gente pode observar que está separando alguma coisa. E sempre que alguma coisa está se separando, vai ser da anáfase. Só que agora, qual anáfase que vai ser? A1 ou A2? A gente vê que aí está separando pares de cromossomos. Então, vai ser na anáfase 1, quer dizer. AB. Indique quantos cromossomos estarão presentes em cada uma das células formadas ao final dessa meiose. Justifique sua resposta. Na primeira divisão, a gente vai ter 2 células formadas e com 3 cromossomos duplicados. E já na segunda divisão, a gente vai ter 4 células formadas com a mesma quantidade de cromossomos duplicados, que são 3. Exercício 3 da Mackenzie, do módulo 33. O esquema acima representa uma célula em metáfase 2. Assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra B. A célula-mãe era 2N igual a 4, porque a meiose começa com uma célula 2N igual a 4. O gabarito de todos os exercícios de aplicação que a gente resolveu, dos módulos 32 e 33. E aqui a gente pegou um resuminho bem legal que a gente achou na internet. Igual a Carol falou, como vocês não precisavam ter feito relatório, lá do Brasil Escola, que é bem bom. E aqui tem basicamente toda a meiose. Então é muito bom para vocês estudarem. E a gente manda essa foto no grupo também. Então, aqui a gente acabou nosso trabalho, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido até agora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar aí no grupo pra gente, que a gente vai estar respondendo. E foi isso. Tchau. E a gente tá com as nossas camisas.